Sejam muito bem-vindos a Aspectar, ao nosso vídeo de tarô. Meu nome é Maiara, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre perguntas que são do plano mental. Porque sim, gente, eu sempre bato na tecla de que ao fazer uma pergunta, você precisa ter clareza sobre qual é o plano daquela pergunta para que a resposta não fique ambígua, não fique estranha, para que seja objetiva, para que você vá direto ao ponto. Sempre falo, né, que os arcanos maiores, eles têm dentro de si 4 áreas. Então, e um exemplo que eu sempre gosto de trazer para vocês é a Lua, né? Que a Lua na parte material, ela fala de multiplicação, de prosperidade, das coisas fluindo, só que ela na parte mental já fala sobre confusão. E aí? Então, são coisas muito diferentes, porque em um dos âmbitos você vê as coisas super fluindo, as coisas inclusive aumentando, crescendo, e num outro âmbito, numa outra área, você já vê algo que fica um pouquinho mais empacado, sem muita clareza, que precisa de um pouquinho mais de avaliação. Então, principalmente em arcanos maiores e mais ainda em arcanos maiores que mudam muito de uma área da vida para outra, você precisa ter atenção e saber qual é o plano da pergunta. Nesse vídeo aqui nós vamos focar nas perguntas do plano mental, que são do racional, social, enfim, aquilo que nos separa dos animais, né? Porque a gente tem os 4 planos de existência. O primeiro plano de existência você vai perceber que é Ouros, que é o material. Ele sempre vem em primeiro. Depois, quando você cresce um bocadinho mais, você vai para o mental. Você deixa de só viver pelo instinto, por é como é, as coisas são como são, né? Você consegue ter um acesso maior, uma consciência um pouco maior, e agora você tem um filtro de realidade que é a sua mente. E é por isso que no último vídeo eu trouxe para vocês a necessidade da gente se entender enquanto pessoa dentro desse nosso 3D. Usar esse filtro a nosso favor. O primeiro dos filtros, né, que precisam realmente de ajuste é esse, né? Porque esse é o primeiro contato que a gente tem de as coisas não serem apenas como são. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente administra, o jeito que a gente vê as coisas, tem a ver com a nossa mente, com o plano mental da nossa vida. Então vocês perguntaram, né, no último vídeo, quando a gente falava sobre isso. Tá, Maiara, você falou para a gente fazer essas perguntas para ver quem nós somos na situação. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui também para você dar uma olhada, que é um vídeo onde a gente conversava sobre como utilizar o tarô para limpar questões que a gente precisa limpar antes de crescer, antes de transmutar, antes de transformar a nossa vida, né? Então, nada mais é do que olhar para esse filtro. Então, todas essas perguntas são do plano mental. Quando eu pergunto o que está me incomodando, ou então por que essa situação me incomoda, ela pode sim abranger muito mais coisas, ela pode ir para uma questão muito mais transcendental, ok. Mas, a princípio, nós queremos questionar a nossa visão de mundo, quem nós temos sido na situação. E essa coisa de ser, esse conceito de ser, ele é totalmente mental. Né? Então, como a gente usa esse filtro para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, é por isso que eu trouxe essas perguntas. E sim, gente, elas são do plano mental, tá? Já respondendo um dos comentários que fizeram lá, que falaram assim, Maiara, por favor, fala pra gente que plano que é esse. Então, eu separei aqui para vocês perguntas que são desse plano mental, onde a Lua, por exemplo, não vai falar de fluidez, não vai falar de multiplicação, ela fala mais de confusão, né? Mais de muitas coisas ainda não entendidas, porque no mental tem essa coisa do entender, do compreender, do racionalizar, certo? Então a Lua, para esse ponto, ela que é mais intuitiva, que é mais sobre sentir, muitas vezes não vai fazer sentido, né? Porque, como eu falei, o racional, as coisas precisam fazer sentido nesse racional aí. E é por isso que a gente precisa analisar quem nós temos sido, como nós estamos filtrando as coisas. Essa questão do autoconhecimento nesse ponto, que foi proposto no último vídeo, é total mental. A gente pode falar também sobre o plano material, se vocês se interessarem, mas eu trouxe aqui perguntas que são desse plano mental. Perguntas que têm a ver com ver, pensar, analisar. Por exemplo, como fulano enxerga a nossa situação? Como fulano me vê dentro dessa situação? O que fulano pensa de mim? O que ele pensa sobre mim? Enfim, em geral, né? Como ele me vê, como ele me enxerga, o que ele pensa sobre a nossa situação, o que ele pensa sobre o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, enfim, tudo isso é plano mental.
O que eu sou? Eu sou bonito, eu sou interessante, eu sou inteligente, são todos conceitos. Aí você vai falar para mim, Mayara, mas ser bonito tem a ver com atração, isso daí não seria o sentimental? Outra coisa que muita gente confunde. Atração física, sexual, tudo isso é sentir, tá bem, gente? É química, né? Então é aquilo que a pessoa sente. Aqui nós estamos falando sobre o racional. Quantas pessoas você acha bonita? Você acha que são bonitas, mas você não tem interesse sexual, você não tem uma atração por aquela pessoa. Aquela pessoa pode ter um magnetismo também, que aí já é uma outra coisa, mas você já ouviu aquela expressão, fulano é bonito, mas ele é meio sem sal, né? Quer dizer que a pessoa, racionalmente falando, ela olha para a outra e vê beleza, né? É um conceito dela de beleza. Isso daí é claro que vai mudar de pessoa para pessoa, mas não deixa de ser um conceito, aquilo que a pessoa acredita que é agradável, que é harmonioso, enfim, que é bonito, né? Então, todos esses conceitos, eu sou inteligente, eu sou interessante, tudo isso é o que a pessoa pensa, né? Se você quer saber se uma pessoa pensa ou um conjunto de pessoas pensa isso, é tudo conceito. Então, tudo aquilo que foi criado na nossa sociedade, todos esses conceitos e todas essas ideias sobre coisas e pessoas à nossa volta ou dentro de nós, tudo que a gente racionaliza e entende e percebe é do mental. Se relacionar, como fulano se relaciona com as pessoas, como ele trata as pessoas, como é que ele lida com as pessoas, como ele fala com as pessoas. O falar também tem a ver com o mental. Como está a expressão de fulano? Como está a minha expressão? Como eu me comunico? Como eu falei? Como eu me expressei em determinada ocasião? Tudo mental. Comportamento dentro da sociedade. Esse jeito que eu estou agindo está certo ou está errado? Eu fui justa nessa situação? Eu tenho razão? Mental também. Entender. Eu entendi aquele texto? Eu consegui compreender realmente o que a pessoa passou naquele texto? Fulano entendeu a minha mensagem? Também é uma pergunta válida, né? Você envia uma mensagem para alguém, uma mensagem muito importante, a pessoa de repente não responde ou age de um jeito estranho. A pessoa realmente entendeu o que eu quis dizer? Né? Se vier uma carta de clareza, a gente sabe que a pessoa entendeu. Agora, uma lua, por exemplo, para a parte mental, a pessoa entendeu o que você quis dizer? Não, porque o filtro dela, de razão, está sendo pego de alguma maneira por aquilo que ela está sentindo, enfim. Tem alguma coisa ali que a pessoa não consegue ver com clareza o que você disse. Então, a pessoa realmente não entendeu direito o que você passou para ela. Aprendizados. Eu aprendi bem a matéria? Eu vou aprender bem a matéria? Eu tenho capacidade intelectual de fazer aquele curso? Eu vou conseguir entender a matéria daquele curso, aquelas matérias? Vou conseguir concluir nesse sentido? Porque tem também, gente, a questão de quando você pergunta se você vai conseguir o diploma. Que são duas coisas também, gente, que vamos ser honestos, são diferentes. Tem lugares que às vezes você sai sem saber direito e você pega um diploma, acontece. Isso aí na escola a gente sabe que acontece muito, né? Enfim, então uma coisa é você concluir, finalizar, pegar o seu diploma. Outra coisa muito diferente é você entender a matéria, aquilo que foi passado com clareza, né? Você conseguir realmente dominar aquela matéria que foi passada. Então, aí já é plano mental. Intenções. Quais são as intenções de fulano comigo? O que a pessoa pretende fazer com relação a mim? E eu ainda coloquei aqui, ó, intenção é diferente de como se relaciona. E isso é um ponto muito interessante para a gente abordar aqui. O templo de Afrodite, por exemplo, ele é muito focado nas intenções de uma pessoa com a outra. Mas ele não pergunta como uma pessoa se relaciona com a outra. Percebe que muitas vezes outros métodos serão interessantes também? Por isso que eu sempre falo, é legal Nossa, o Templo de Afrodite é muito interessante, ele é muito completo e ele vai muito direto ao ponto, mas às vezes nas minhas leituras eu uso também o como que a pessoa realmente vai lidar com a outra. Racionalmente falando, gente, é comunicação, como é que vai se comunicar, como é que vai se expressar com a outra pessoa, porque tem os impulsos na parte sexual de ação que a pessoa às vezes, vamos supor, se vier uma carta muito instintiva no sexual, a pessoa pode ter impulso de te procurar e tudo mais, mas aí nas intenções você vai ver a pessoa não quer nada com nada, né? Então é aquela pessoa que às vezes vive no pé da outra, mas não quer nada de fato, né? Isso é intenção, né? Aí ela não tem a intenção de se relacionar. Isso a gente vê no Templo de Afrodite. Mas existe uma outra questão, como eu me relaciono com você. Então, vamos supor, às vezes eu quero ter um relacionamento com uma pessoa, eu intenciono, isso é uma pergunta.
Fulano intenciona se relacionar comigo? Sim, mas na hora de me relacionar, eu ajo de uma maneira totalmente diferente. Às vezes eu quero sair uma imperatriz, né? Eu quero super me aproximar da pessoa. Quando eu pergunto como a fulano está se relacionando, vem o eremita. Opa, então peraí, a intenção é uma coisa, mas o jeito que eu estou lidando é outro completamente diferente. O eremita é muito retirado, ele é muito na dele, sabe? Então são duas perguntas diferentes, mas que fazem parte sim do plano mental, certo? Acordos, compromissos, negociações. Então, estamos com o mesmo plano nos negócios, a gente está falando a mesma língua. Fulano vai aceitar meu pedido no acordo? Fulano aceita, né? Não é questão de, tipo assim, se vai concluir. Você não quer saber, tipo, ele vai assinar? Não, você quer saber se ele realmente está de acordo, se ele realmente concorda com você, ele vê as coisas da mesma maneira que você. Então, sim, também é plano mental, ver, né? É um verbo que a gente tem nas questões de plano mental. Planejamentos e métodos. Esse método faz sentido com o meu momento? O planejamento está correto? As coisas caminham bem com esse projeto? Ele é viável? Enfim, racionalmente falando, tá bem, gente? Não é se os caminhos estão abertos agora para eu colocar esse projeto em prática, não é isso. É tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Esse projeto faz sentido para que eu faça essa tal coisa? Tem razão na situação? Sabe? Faz sentido isso daqui? Inclusive com como a nossa sociedade é formada, porque você já deve ter percebido que espadas, se você já viu os vídeos, com certeza você já entendeu por A mais B que espadas têm a ver com a nossa sociedade. Então a gente tem esse filtro de mente e é com esse filtro de mente que nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo. E a partir desse filtro é que nós vamos criando todas as ideias de como as coisas funcionam, enfim. Então tudo isso tem a ver com o plano mental. Saúde mental em geral. Gente, o tarô ele não vai dar diagnósticos, isso é fato, mas você já sabendo que você de repente tem um diagnóstico de algum problema que é de ordem mental, você pode perguntar como você está lidando com aquilo, qual é o seu relacionamento, inclusive, com essa questão que você tem. E como é que está a sua saúde geral, assim, mental, né? Como é que está funcionando? As coisas estão fazendo sentido? Ou tem alguma coisa aí que eu preciso olhar mais a fundo? De repente, procurar um especialista. E carreira também, gente. A carreira, uma coisa é o seu trabalho que você faz no seu dia a dia. Outra coisa é o nome que você constrói na sua carreira. Aliás, o seu nome em geral. O seu nome está sujo na praça? Está limpo na praça? Isso tudo é mental. Né? É um conceito que as pessoas olham e falam, fulano está com o nome sujo na praça. Por quê? Porque alguém falou mal, porque fulano fez alguma coisa que não é legal. A atitude em si é uma coisa, mas aquele conceito que é gerado, ética, é uma questão do plano mental. Então, tudo isso nos separa dos animais, como a gente conversou, certo? É o primeiro plano que nós passamos depois de sermos só o material. Tem gente que ainda está preso no material, né? Mas eu acredito que muitas das vezes nós ficamos presos no mental. E aí, às vezes, a gente quer transcender, a gente quer cocriar, a gente quer fazer e acontecer, mas ainda está lá preso no mental. Depois do mental ainda tem o emocional, depois tem o transcendental, né, que é essa mente superior, que está acima dos nossos conceitos, crenças e dogmas. Inclusive, crenças, dogmas também são do plano mental, quando você for perguntar sobre alguma coisa nesse sentido. Às vezes, você quer saber sobre alguma questão de religião, mas você não quer saber do ponto de vista espiritual, você quer saber se tem a ver com os seus conceitos, com as suas ideias, com as suas crenças, aí é plano mental também. Então, gente, basicamente eu acredito que seja isso, eu não sei se eu esqueci algum ponto, mas se eu esquecer eu deixo nos comentários também, porque pode acontecer, eu anotei aqui, mas às vezes acontece. E se tiver alguma coisa, eu acrescento nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar aqui também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, é só me avisar. Gratidão demais por ter estado aqui comigo. Se você curtiu, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.